estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025. Daremos início aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é sobre a eleição na Argentina. Milei obtém vitória surpreendente em eleição para a Câmara e governo leva bastião peronista. O líder argentino vai além da conquista de 1/3 da casa, vence na província de Buenos Aires e ganha estabilidade no legislativo. E esse resultado dá um respiro ao governo e as ações de empresas se valorizam após vitória de Milei. Inclusive, na primeira foto deste carrossel de imagens é justamente sobre a celebração de Milei. Aqui temos a imagem do presidente celebrando os resultados das eleições legislativas de metade de mandato em Buenos Aires. Ele afirmou o seguinte: hoje começa a construção da Argentina grande. Agora, falando sobre meio ambiente, temos esta fotografia: Guardiões do Cerrado. Escola Familiar Agrícola Rio Peixe é ilha verde em cidade que mais desmata no Maranhão. E o próximo assunto, agora falando sobre esportes. Em jogo do topo da tabela do Campeonato Brasileiro, o líder Palmeiras e o terceiro colocado, Cruzeiro, empatam no Allianz Parque. E britânico Lando Norris vence o Grande Prêmio da Cidade do México e toma a liderança do Mundial de Fórmula 1. Agora, um outro destaque é sobre a diplomacia brasileira. Em 3 reuniões comigo, você vai compreender que Bolsonaro era nada, teria dito Lula a Trump, na Ásia. E o presidente brasileiro diz acreditar em saída para tarifaço nos próximos dias. E as questões políticas ficaram de fora da negociação de Brasil e Estados Unidos. E sobre o governo Lula, aliados de Bolsonaro e de Lula modulam discursos e procuram narrativas sobre Donald Trump. E brasileiro diz que falou a republicano que podem resolver guerra na Ucrânia. Agora, temos aqui um destaque. Campos Neto propõe a criação de alíquota mínima de 17,5% para todas as instituições financeiras. Falando agora sobre comércio exterior, comércio de carne irá aumentar, afirma Joesley Batista, que foi à Ásia junto com a comitiva de Lula. Pactos do governo durante a reunião expandiram o mercado de proteínas brasileiras. Agora temos aqui um destaque para a entrevista desta segunda-feira, que é com o vencedor do Nobel de Economia, o Peter Hansen. Ele afirma que o mundo deve pagar por restauro e preservação da Amazônia. E o estudo do economista sugere o pagamento de $25 por tonelada de carbono capturado. Ainda falando sobre economia, o Congresso brasileiro envia mais verbas à castração de animais de estimação do que para ambiente. E um deputado de São Paulo é campeão de emenda ambiental para bichos domésticos. E sobre o clima, queda de temperatura e chuvas marcam o início desta semana na capital paulista. A umidade sobe consideravelmente e melhora a qualidade do ar. E litoral pode ter chuva intensa. Agora, na sessão Pare para Ler desta segunda-feira, efeitos do exercício continuam no repouso, afirma estudo. E esta reportagem explica que a atividade física aumenta o gasto energético sem que o corpo reduza a energia necessária para funções vitais. No Caderno Todas, temos um destaque para a Mostra de Cinema de São Paulo, documentário sobre a inquietude da artista versátil Amélia Toledo está em cartaz na mostra, lá no estado paulista. Já nos assuntos de economia, podcast americano nega que Haddad será dublado por uma mulher
contrariando Fazenda. Informação foi dada a jornalistas pela equipe do Ministério e também publicada pela Folha na sexta-feira. INSS tem quase metade dos servidores em trabalho remoto e o governo quer rever modelo. As agências fechadas encorajam a atuação de escritórios intermediários, afirma o Ministério. Já no próximo assunto, Bolsa Família, INSS e saque aniversário. Veja o calendário completo de benefícios em 2025. Agora na política, temos aqui a primeira matéria em destaque. Aqui diz que o Bolsonaro melhora do soluço, mas a depressão aumenta, de acordo com relatos de aliados. Proximidade do fim do processo no Supremo teria mexido com a sua condição emocional. Já no outro assunto, sobre política nacional, Pedro Campos refaz conta e diz que impacto fiscal de licença paternidade caiu à metade. O deputado afirma que a ministra Simone Tebet prometeu ajudar a achar compensações. Agora, nos assuntos do cotidiano, primeiro é sobre o transporte público. Aqui diz que os empresários pedem a Tarcísio que mude o traçado de linha do metrô devido a desapropriações. Entre 40 e 60 imóveis industriais e comerciais constam em estudo de pátio de manutenção. Agora temos aqui um assunto sobre o Ceará. Filho de prefeito cassado devido à suspeita de relação com facção vence a eleição especial aqui no estado. O novo pleito foi realizado em Santa Quitéria no domingo, sem incidentes, segundo TRE. Agora, nos assuntos internacionais, Venezuela anuncia a captura de supostos mercenários ligados à CIA em meio à pressão dos Estados Unidos. Esse comunicado é feito após chegada de navio de guerra do país a Trinidade e Tobago, no Caribe. Agora, um outro assunto. Jamaica emite ordem de retirada em região da capital diante de chegada do furacão Melissa. Esse evento climático de categoria 4 deve atingir todo o país, o leste de Cuba e também as Bahamas. Já no caderno de saúde do jornal Folha de São Paulo, crise do metanol completa um mês com novas vítimas e sem conclusão sobre adulteração. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo destaca operação em postos de combustíveis. Já falando sobre a ciência, população de dinossauros era forte quando asteroide atingiu a Terra. E um novo estudo sugere que uma próspera variedade de espécies habitava o planeta à época. Agora, no caderno de cultura, plataforma de inteligência artificial desenvolvida pela Universidade de São Paulo, a USP, analisa obras de 17 museus. E sobre livros, Verena Cavalcante se inspira em Avô Médio e Medos Sentidos por Mulheres em seu livro de terror. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, desta manhã de segunda-feira, temos um destaque para esporte. Aos 19 anos, João Fonseca conquista na Suíça o seu maior título e já é top 30. O brasileiro venceu o espanhol Alejandro por 2-0, se emocionou diante dos seus pais e revelou promessa pela conquista: raspar o cabelo. Já a manchete de hoje é sobre a guerra comercial. Trump e Lula saem de sua primeira reunião otimistas sobre acordo no comércio. O Brasil pede pausa em tarifas e sanções a autoridades enquanto negocia. E o americano não abre exigências, mas prevê um avanço rápido. Após meses de afastamento econômico e político entre Brasil e Estados Unidos, os presidentes Lula e Donald Trump se reuniram ontem, pela primeira vez,
na Malásia. Ambos se declararam otimistas sobre uma reversão do quadro e, após o encontro, Lula afirmou que a busca de soluções para as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e a revisão de sanções a autoridades começam imediatamente. Trump não tomou decisão imediata, mas afirmou que os Estados Unidos estão abertos a avançar rápido. E o secretário de Estado americano, Marco Rubio, lembrou divergências com o Brasil sobre como alguns de seus juízes têm tratado o setor digital dos Estados Unidos, mas também adotou um tom positivo. E o Brasil se propôs a mediar a crise envolvendo a Venezuela. Os Estados Unidos têm afundado barcos que relacionam ao narcotráfico. E antes da reunião, Trump foi questionado por um jornalista se a negociação incluiria o julgamento de Bolsonaro. E o americano respondeu: não é da sua conta. E os presidentes falaram por 45 minutos na Malásia. Agora, falando sobre a política na Argentina, Milei triunfa em eleição legislativa e retoma força para reformas. O presidente da Argentina, Javier Milei, obteve um triunfo contundente na eleição legislativa de ontem. Com 98% das urnas apuradas, o Partido Liberdade Avança conseguiu 40,8% dos votos no país e o peronismo obteve 31,4%. Já na editoria de Economia e Negócios, tarifa zero no ônibus ganha urgência eleitoral, porém o custo é incerto. Lula estimula a proposta de zerar a tarifa de transporte de ônibus urbano. Esse custo pode chegar a 200 bilhões de reais por ano. Agora, um outro destaque é sobre a aposta de risco. Apostas levam 13% a atrasar ou deixar de pagar o aluguel de imóvel. Conforme estudo da Loft, 18% dos apostadores entrevistados gastam mais de R$300 por mês com esses jogos de azar. Agora, temos também aqui uma outra chamada de capa. Só na Amazon, robôs devem eliminar 500 mil empregos. A empresa, cuja força de trabalho chegou a 1,2 milhão de pessoas, pretende automatizar 75% de suas operações. Agora, temos aqui um assunto na editoria de Metrópole sobre o revés para a prefeitura. Recurso contra mototáxi por aplicativo em São Paulo é negado. E Câmara de São Paulo terá CPI para investigar Jockey Clube. E no caderno de cultura temos um destaque para Maurício, 90 anos de idade. Filho retrata em filme o pai da Turma da Mônica. No caderno do jornal Globo, temos aqui a manchete de hoje, que é sobre essa negociação do tarifaço. Lula e Trump se encontram e prevêem um acordo rápido. Brasil pede suspensão da sobretaxa de 50%, enquanto acontecem as discussões técnicas de alto nível, iniciadas ainda ontem, lá na Malásia. Como nós podemos aqui a imagem dos dois presidentes. Os presidentes Lula e Donald Trump deram início ontem a negociações de alto nível para a derrubada do tarifaço a produtos brasileiros, ao terem na Malásia o seu primeiro encontro presencial, que durou cerca de 50 minutos e foi considerado positivo e descontraído pelo Itamaraty. Ambos se comprometeram a manter o bom relacionamento entre Brasil e Estados Unidos e a dar celeridade às discussões, durante as quais Lula pediu que a sobretaxa de 50% seja suspensa. Abre aspas. Vamos chegar a um acordo. Provavelmente chegaremos a uma conclusão bem rápido. Fecha aspas, foi o que afirmou Donald Trump.
Agora, Lula afirmou o seguinte: na hora em que dois presidentes sentam à mesa, a tendência natural é encaminhar para um acordo. E ministros tiveram ontem mesmo a primeira reunião de trabalho. E Lula explicou ainda a Trump o trâmite da condenação de Jair Bolsonaro, o único momento em que o tema surgiu, e ouviu do americano elogios. E o presidente se dispôs a ser mediador entre os Estados Unidos e também a Venezuela. Agora, um próximo assunto, antes de reunião com Xi Jinping, que é o presidente da China, o americano fecha parcerias com asiáticos e mira soja. Trump ofereceu isenções tarifárias à Tailândia, Vietnã, Camboja e Malásia para marcar posição na Ásia. China teria aceitado voltar a comprar a soja americana. Ainda falando sobre política, Milei contraria previsões, vence eleição e se fortalece. O partido do presidente Javier Milei obteve uma vitória surpreendente na eleição para renovar o Congresso, com mais de 40% dos votos, deixando em segundo o peronismo, até na província de Buenos Aires, onde perdeu o pleito local mês passado. E mesmo sem obter maioria na Câmara e no Senado, o resultado reafirma o poder político de Milei e fortalece também o governo, abalado por sucessivas crises. Agora, temos aqui um assunto na área da política que, sem base sólida, o governo tem recorde de medidas provisórias ignoradas. 2/3 das 167 MPs enviadas ao Congresso por Lula perderam a eficácia, que é reflexo da articulação deficiente. Um outro destaque agora é sobre o Rio de Janeiro. Fim das obras na Serra das Araras deve ser antecipado. As novas pistas do trecho na Via Dutra serão entregues em 2027, 2 anos antes do previsto, afirma a concessionária. Agora, temos aqui um assunto internacional, que a França prende 2 por roubo de joias no Louvre. Um dos suspeitos estava no aeroporto e já iria para a Argélia. E foram as primeiras detenções sobre esse caso. Já no caderno de cultura, Lapa dança ao ritmo do piseiro. Sob forte calor, show do cantor João Gomes atraiu uma multidão a Lapa, no centro do Rio de Janeiro, ontem à tarde. E por último, no Jornal Globo, temos um destaque para esporte sobre a grande conquista de João Fonseca. O brasileiro vence por 2-0 o espanhol Alejandro, lá na Suíça, conquista o primeiro título ATP 500 do país e entra agora no top 30 do ranking mundial. E há 24 anos, o Brasil não vencia uma competição desta importância. Já no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui um destaque. Mais uma vez, Lula e Trump abrem novos rumos à relação Brasil-Estados Unidos. Os presidentes reúnem-se ao longo de 45 minutos na Malásia e dão sinais de que estão dispostos a pôr um fim à crise entre os dois países em 200 anos. Na avaliação do chefe da Casa Branca, bons acordos podem ser firmados, dando continuidade à boa relação entre Brasília e Washington. A expectativa do governo brasileiro é de que a reaproximação comece com uma imediata flexibilização do tarifaço, com o anúncio de novas regras tarifárias para os produtos nacionais nos próximos dias. E aqui também nos informa que neste encontro que aconteceu, Lula reforçou o pedido para a revogação de sanções a autoridades brasileiras e se colocou à disposição para mediar o conflito entre Estados Unidos e Venezuela. E visitas recíprocas também foram combinadas, com datas a serem ainda definidas. Inclusive, o governo e o mercado estão otimistas.
Negociador do impasse Brasil e Estados Unidos, o vice-presidente Geraldo Alckmin exaltou o encontro. Ele afirmou bons motivos para acreditar num diálogo. O setor produtivo e parlamentares elogiaram a negociação. Bolsa e dólar devem refletir positivamente essa reunião. E sobre análise da notícia, o Correio Brasiliense nos traz aqui o seguinte texto: da estratégia ao realismo. Carisma de Lula e pragmatismo de Trump romperam impasses e mudaram o cenário da inédita tensão na relação entre os dois países. E outros assuntos internacionais que estão em destaque na capa do Correio Brasiliense: navio de guerra perto da Venezuela. O contra-torpedeiro dos Estados Unidos chega ao arquipélago de Trinidad e Tobago para realizar exercícios militares ao longo da semana. A operação marca o aumento da pressão de Trump sobre Nicolás Maduro, acusado pelo republicano de chefiar redes de tráfico de drogas. Já um outro assunto: Milei ganha eleição e dá força ao governo. Depois de uma derrota nas prévias em setembro e de uma campanha acirrada, o partido de Javier Milei conseguiu ontem uma importante vitória no pleito para Câmara e Senado. Até às 22 horas, com 90% dos votos apurados, a legenda obteve 40,8% dos votos contra 24,5% da coalização peronista, chamada Força Pátria. E a eleição foi marcada por alta abstenção. Agora um outro destaque é na editoria de cidades do Correio: motorista de aplicativo na mira do crime. Um trabalhador de transporte por aplicativo foi atacado a facadas ontem lá em Ceilândia. Elias Alves, de 37 anos, está em estado grave. O criminoso segue foragido e é o segundo caso de violência contra um profissional do setor em menos de 15 dias. Em 13 de outubro, o policial penal Henrique Venturini, de 57, que completava a renda fazendo corridas, foi vítima de latrocínio no Riacho Fundo II. Já um próximo destaque, falando agora sobre tecnologia: o governo federal implanta a sua inteligência artificial. Também temos um assunto para o perdão às vítimas da ditadura militar. Falando sobre meio ambiente, verba para o clima é desigual. Especialista do WWF Brasil, Tatiana Oliveira, critica a disparidade de financiamentos para a conservação ambiental entre norte e sul do planeta. Agora sobre esportes, João Fonseca, o demolidor, com saques de 200 km por hora e a direita fulminante, o joia do tênis brasileiro venceu o ATP 500 da Basileia, lá na Suíça, batendo o espanhol Alejandro. E o carioca de 19 anos agora é o 28º do ranking mundial. Já sobre saúde, temos aqui uma matéria em destaque que fala sobre um amor além do cuidado. O encanto pelo trabalho da equipe do Hospital de Base fez Ieda Cristina mudar de profissão. E por último, no Correio Brasiliense desta segunda-feira, as garras da dependência financeira. Uma pesquisa da Universidade de Brasília detalha como a falta de renda dificulta que mulheres rompam o ciclo de violência. E entre as vítimas, 17% são impedidas de trabalhar ou estudar. E especialistas alertam que a independência precisa vir acompanhada de políticas de apoio, como a oferta de creches. Já no jornal cearense O Povo,
desta segunda-feira, Fonseca é campeão e vira o 28º melhor tenista do mundo. Já a manchete é no Caderno de Cidades, que fala sobre uma reviravolta do plano diretor. Conferência aprova proteção integral para a floresta do aeroporto. Agora, o projeto segue para debate e votação na Câmara Municipal. Também temos aqui um assunto para a economia. Encontro dos presidentes abre espaço para negociação que mira o fim do tarifaço americano sobre produtos brasileiros. Na política, filho de prefeito caçado por elo com facção vence nova eleição. Já nas páginas azuis, temos aqui um destaque para Arthur Sendas, o fundador de startup que, sendo cego, deu cor ao mundo. Também temos uma reportagem sobre a mediação de conflitos no enfrentamento da violência nas escolas. Já no caderno Vida e Arte, temos aqui um assunto sobre os 90 anos de Maurício de Souza. Quadrinistas repercutem legado do cartunista. Já no jornal Valor Econômico, temos aqui 3 destaques no alto da capa. O primeiro assunto é sobre o meio ambiente. Mercado de carbono irá liberar rede de ciência, tecnologia e inovação, afirma a secretária Cristina Reis, da Fazenda. Também temos um assunto para a economia, que golpes por meio do Pix se sofisticam e prejuízo médio dos usuários lesados aumenta 21%. Já a manchete de hoje fala sobre as relações externas. Após meses de tensão, Brasil e Estados Unidos destravam negociações comerciais. Lula comemora resultado de encontro com Trump na Malásia e o presidente pediu o fim do tarifaço de 50% e retirada de sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E Milei sai fortalecido de disputa legislativa. Governos aceleram gastos de olho na eleição. Também temos aqui um assunto que cresce o interesse das empresas pela Índia. Falando sobre título no tênis, aqui diz que o tenista João Fonseca venceu por 2-0 o espanhol Alejandro, que é o número 18 do mundo, e conquistou o ATP 500 da Basileia, lá na Suíça. E Fonseca, que tem 19 anos de idade, irá embolsar $548 mil e subir 33 colocações no ranking dos maiores faturamentos em prêmios no ano por atleta. Também temos aqui uma chamada de capa, que sem subvenção, lavoura segurada pode cair à metade. Dando continuidade aos destaques do jornal Valor Econômico desta segunda-feira, temos aqui um texto de Maria Cristina Fernandes. Ela escreve: a gestação da foto entre Lula e Trump. Foram 9 meses desde a posse do presidente americano e quase 4 meses desde o tarifaço de 50% para que essa imagem fosse produzida. E aqui foi um encontro entre os 2 presidentes na Malásia. E Mota elogia a reunião entre Lula e Trump e diz que quando líderes escolhem conversar, a história agradece. E o presidente da Câmara ressalta que a diplomacia voltou a ocupar o centro das relações entre o Brasil e os Estados Unidos. E a oposição trava guerra de versões sobre esse encontro e comemora a fala do americano sobre Bolsonaro. Apoiadores de Lula comemoram reunião com Trump, enquanto aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro destacam elogio do presidente dos Estados Unidos. Também temos mais uma outra análise. O encanto com a própria voz é inimigo de Lula. Declarações sobre traficantes e comércio externo demonstram como o presidente corre o risco de jogar por terra seu próprio favoritismo. E ainda falando sobre política, Lula
é avião que está voando sozinho, mas voa baixo, diz Ciro Nogueira. O presidente nacional do PP disse que Lula tem vantagem, porque é o único time que está em campo, fazendo uma comparação com o futebol. Também temos aqui mais um outro destaque, que Lula diz ter um compromisso com Deus para viver até os 120 anos de idade. Diante de empresários asiáticos, Lula comentou ainda que com esse avanço do mundo digital, um menino de 10 anos sabe mais do que o avô de 80 anos. Também temos aqui mais um assunto, que Lula se retrata e diz que fala sobre traficantes como vítimas foi uma frase mal colocada. Após essa repercussão, o presidente usa redes sociais para se explicar e afirma que o governo continuará firme no enfrentamento ao crime organizado. Agora temos aqui um assunto também sobre as eleições, que a busca por fortalecimento do governo pode levar 11 ministros de Lula a disputarem o Senado. O presidente articula grupo para fazer frente ao avanço da direita entre os senadores em 2026. E Congresso ensaia trégua pragmática com o governo visando a 2026. Pagamento de emendas é uma das condições para destravar votações prioritárias. E Pedro Paulo protocola PEC da reforma administrativa. O deputado consegue 171 assinaturas necessárias para a proposta, que muda regras do funcionalismo público. E sobre partidos, temos aqui esta matéria, que presidente do PSDB convida Temer para entrar no partido e MDBistas veem mudança improvável. De acordo com o dirigente, o ex-presidente disse que ficou lisonjeado com o convite e prometeu pensar nesta possibilidade. Agora em São Paulo, temos aqui a promotoria pede prisão de Lucas Bove por descumprir medidas protetivas. O deputado estadual do PL é acusado de perseguição e violência psicológica e física contra sua ex-esposa, que é a Cíntia Chagas. E aliados de Bolsonaro e Lula modulam discursos e buscam narrativas próprias sobre Trump. E Lula e Trump se reuniram em Malásia para discutir as tarifas impostas sobre os produtos brasileiros. E prazo para recurso de Bolsonaro termina nesta segunda-feira. Análise dos recursos das defesas de ex-presidente e outros réus do chamado núcleo crucial da trama golpista abre agora caminho para o desfecho da ação. Aqui temos um texto de Bruno Caraza, e ele escreve o seguinte: o que Trump pedirá a Lula e ao Brasil? Experiências de outros países e itens de investigação apontam quais podem ser os tópicos que o Brasil deve ceder para ter alívio no tarifaço. O outro destaque, também na política, propostas tentam mudar mais regras do licenciamento. Em reação, Frente Parlamentar Ambientalista articula agenda ambiental positiva com projetos a serem votados antes do evento da COP30. Aqui diz nesta matéria que, em meio à discussão do PL do licenciamento e da licença concedida na semana passada para a Petrobras explorar petróleo na foz do Amazonas, o Congresso Nacional vem fazendo novas tentativas de flexibilizar, revisar ou mudar ainda mais as regras do processo de licenciamento ambiental no país. Esse movimento ocorre há poucos dias da Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, a COP, no Brasil, em Belém, no mês de novembro. Parlamentares de bancadas que defendem o setor empresarial afirmam que existe atualmente um movimento no Congresso com mais força do que antes para aprovar
alterações nas regras vigentes, principalmente em relação ao licenciamento de grandes empreendimentos. E o projeto de lei, que foi batizado por ambientalistas de PL da Devastação, tramitou por 20 anos e foi aprovado neste ano, em 2025. O presidente Lula fez 63 vetos ao texto e uma sessão do Congresso aguarda uma nova data para decidir se derruba ou não esses trechos vetados, o que deve acontecer depois da COP30. E na semana que passou, 2 projetos para alterar o processo de concessão de licenças ambientais chegaram a ser pautados para votação em comissões da Câmara e do Senado. Essas votações foram adiadas, mas isso pode acontecer a qualquer momento. E ambos propõem modificar a Lei Complementar 140, que trata sobre de quem é a competência para licenciar os empreendimentos, União, estados ou municípios. E um deles é uma proposta de 2024 do deputado Hugo Leal, ele que é do partido PSD do Rio de Janeiro, que é aliado do presidente da Câmara, Hugo Mota. Esse texto transfere o licenciamento para os estados sempre que houver greves de servidores de órgãos ambientais federais, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA. E o projeto enfrenta resistência e o relator na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, que é o Clodoaldo Magalhães, até apresentou parecer contrário. Ele argumentou em seu relatório que o texto pode gerar insegurança jurídica, sobreposição de competências, fragilização da análise ambiental, especialmente em empreendimentos de alta complexidade, bem como a desarticulação das políticas ambientais nacionais. Agora, Leal responde que o projeto surgiu em meio à última greve do IBAMA no ano passado, não fere o pacto federativo ao tirar a competência da União temporariamente, nem é um liberou geral. Ele afirma o seguinte: se tiver greve, não pode uma obra sofrer paralisação. Temos que agilizar o licenciamento ambiental com qualidade, afirmou Leal em entrevista ao Valor Econômico. Agora, temos aqui um outro destaque, que Renan espera Fazenda para votar imposto de renda. O senador pode manter o texto da Câmara desde que o Ministério apresente números que demonstrem que o texto é neutro. Já um outro assunto, parecer sobre o Programa Verde da Indústria Química é apresentado na Câmara. O projeto de lei 892 de 2025 cria o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química, que é uma política de incentivos fiscais e financeiros voltada à modernização e descarbonização do setor. Também temos um outro destaque no Valor Econômico desta segunda. Relator inclui, em projeto sobre metanol, ações que estavam na extinta medida provisória do imposto do IOF. Proposta resgata controle de despesa e novas regras de restrição aos créditos de compensação tributária. E Moraes nega pedido da defesa para extinguir pena de Mauro Cid na ação por tentativa de golpe. O ministro acata apenas um dos pedidos em benefício do ex-ajudante de ordens que assinou o acordo de delação. Nessa matéria afirma que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, negou na última sexta-feira o pedido de retirada das medidas cautelares impostas ao tenente-coronel Mauro Cid e a extinção da punibilidade de 2 anos. E Moraes definiu, porém, a solicitação para que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro participe presencialmente do aniversário de sua avó, no dia 1º de novembro, lá em Sobradinho, no Distrito Federal. Em petição enviada mais cedo,
os advogados de Mauro Cid fizeram os pedidos sob o argumento de que o tenente-coronel já cumpriu integralmente a pena que lhe foi determinada, uma vez que ele está há mais de 2 anos sob restrições cautelares, como monitoramento eletrônico, afastamentos das atividades funcionais no Exército e comparecimento semanal à Justiça. O tenente-coronel foi condenado em setembro por tentativa de golpe de Estado, junto com o ex-presidente Bolsonaro e mais 7 réus. E segundo ainda o que alegou a defesa, as cautelares são medidas de exceção e devem ser estabelecidas quando há comprometimento da investigação, da instrução processual ou da aplicação da lei penal, riscos que não proferem mais no âmbito da ação penal. E neste mesmo documento, os advogados pediram a permissão para que o ex-ajudante de ordens compareça ao aniversário da sua avó, que irá completar 90 anos de idade. Agora, um outro destaque: Tarcísio diz que crime escraviza usuários de droga e vice-governador rebate fala de Lula sobre traficantes. O Felício Ramute se disse indignado com a declaração do presidente, que se retratou após a repercussão negativa. E Lula diz que fala sobre traficantes como vítimas foi uma frase mal colocada. E Ricardo Nunes é lançado ao governo de São Paulo em cenário sem Tarcísio e se diz pronto para o desafio. E esses foram os principais destaques das capas dos jornais aqui do nosso país. E logo mais às 10 horas estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques pelo site do jornal O Globo. Temos aqui um destaque na editoria de economia. O Brasil quer enviar tropa de choque aos Estados Unidos para negociar tarifas já na semana que vem. Negociadores brasileiros e americanos começaram a formatar como será o prosseguimento dos contatos e Trump parabenizou Lula pelo seu aniversário de 80 anos de idade. E sobre esse tarifaço, Lula prevê acordo com Trump em poucos dias e afirma: sei a hora de ceder e de não ceder. O ministro Mauro Vieira e o presidente brasileiro conversam com jornalistas ainda na Malásia, no dia seguinte à reunião com o mandatário americano. E partido de Milei consegue surpreendente vitória em eleição legislativa. Segundo os dados oficiais, a Liberdade Avança obteve 40,84% na disputa por quase a metade da Câmara, superando amplamente o peronismo, que conseguiu 31,64%. Agora, no carrossel de imagens, temos aqui o primeiro assunto que trata de saúde. A falta de fome matinal pode ser o teu corpo tentando te avisar de algo. E sobre esse golpe milionário que aconteceu no Louvre, Museu de Louvre, lá na França, DNA aponta 2 moradores de Paris como os principais suspeitos do crime. Carlos Eduardo Mansur, na editoria de esportes, escreve o seguinte: Real Madrid cria conflito para a seleção ao colocar Vini Júnior e Rodrigo para disputar a vaga. E sobre tênis, com títulos na Basileia, na Suíça, aqui diz que o tenista
João Fonseca já soma 9,2 milhões de reais em prêmios na temporada. E falando sobre cinema e literatura, Maurício de Souza, aos 90 anos de idade, o maior quadrinista do Brasil, ganha homenagens. Agora sobre os Estados Unidos, o tarifaço no bolso dos americanos. Aqui nesta matéria diz o seguinte: como agricultores pagam conta mais alta da guerra comercial de Trump. E Malu Gaspar também escreve o seguinte: Messias pretende buscar Moro e Flávio Bolsonaro por votos no Senado. Também temos aqui um destaque para o Boletim Focus. Pela primeira vez, projeção para inflação encosta no teto da meta. Agora, temos aqui um assunto de economia que Fazenda propõe antecipar fim de subsídios para geração distribuída de energia. E pasta também sugere medidas como teto para incentivos para eólica e solar. E sobre o Rio de Janeiro, temos aqui o adeus às curvas. Nova Serra das Araras promete fim do trecho mais perigoso. E com metade das obras já concluídas, reforma nas pistas pode acabar em 2027. E Lauro Jardim escreve: a Febraban e o Banco Zumbi. E ainda falando sobre as eleições na Argentina, após bom desempenho do partido de Milei, títulos batem recorde. E ainda no jornal Globo temos aqui outro texto de Bela Megali: desafeto de Eduardo Bolsonaro, Cleitinho pode ser candidato do PL ao governo de Minas Gerais. Agora, tratando de um assunto sobre a infância e as redes sociais, aqui afirma o seguinte: quando e como posso dar telas para o meu filho? E o que toda a família precisa saber sobre esse tema. Uma nova newsletter do Globo, Infância On-Off, vai se debruçar sobre essa temática. Agora temos aqui um outro destaque: o condenado por trama golpista que não vai contestar decisão do Supremo Tribunal Federal. Também temos aqui um destaque para o decreto que tirou do povo brasileiro o direito de escolher o seu presidente. Há exatos 60 anos, o governo militar publicava o Ato Institucional 2, extinguindo as eleições diretas para presidente e ampliando o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. E aqui nessa fotografia é o Castelo Branco, ele anunciando por rádio o Ato Institucional 2 em 27 de outubro de 1965. E aqui temos o podcast Caso Zero, investiga acusação sobre máfia de transplante de órgãos. A história teve início há 25 anos, com a morte de um menino em Poços de Caldas, lá em Minas Gerais. Esse podcast já tem 4 episódios disponíveis. E sobre tecnologia, temos um alerta global: mais de 180 milhões de senhas do Gmail e outros provedores foram expostas em um mega vazamento. Especialista em cibersegurança recomenda a troca imediata de senhas e a ativação da autenticação em 2 fatores. E um outro destaque sobre futebol é que o Vasco lidera o retorno do Brasileirão com campanha de recuperação e defesa sólida. E sobre agressões, cerco migratório nos Estados Unidos alimenta ciclo de violência doméstica. Em situação irregular e também sem conhecer as leis locais, as brasileiras temem fazer denúncias e acabam reféns de seus agressores no país norte-americano. Temos também um texto de Lauro Jardim que fala sobre esse encontro entre Lula e Trump. A incapacidade de reação do bolsonarismo diante do triunfo do governo. E na economia, temos um destaque para correria, empurrão e final feliz. Confira os bastidores do encontro de Lula e Trump na Malásia.
Reunião entre equipes do Brasil e dos Estados Unidos ficou para 8 horas da manhã desta segunda-feira, 21 horas de domingo no horário de Brasília. Meta no lado brasileiro é obter a suspensão temporária do tarifaço durante essa negociação. E Conselho Norueguês da Paz cancela a cerimônia do Nobel concedido a Maria Corina Machado, fiéis aos nossos princípios. Essa decisão não interfere na nomeação da líder da oposição venezuelana como a vencedora do prêmio. O Conselho afirma que essa escolha não estava em conformidade com os valores da instituição. Agora, um outro assunto. Genro de Malafaia vira campeão de emendas e gera crise interna em universidade no Rio de Janeiro. Projeto de 14 milhões de reais de professor da Rural causou estranheza pelo volume atípico de bolsas e está associado a uma renúncia coletiva na fundação que lida com processos do tipo, e os deputados direcionaram esses núcleos. E aqui, como nós podemos ver, o pastor Silas Malafaia, o Anderson, à esquerda, é casado com uma das filhas de Silas Malafaia. E jornais estrangeiros ressaltam o avanço na estratégia de Lula contra tarifaço em encontro com Donald Trump. Periódicos americanos ressaltam a resiliência do Brasil diante das sanções americanas. Agora, sobre o Rio de Janeiro, temos aqui a falha no metrô Rio. Passageiros relatam paralisação de 30 minutos nas linhas 1 e 2. Sobre clima extremo, temos aqui um destaque que as chuvas intensas avançam pelo centro-sul e chegam ao sudeste com queda de temperatura. E furacão Melissa ameaça Jamaica com possibilidade de inundações catastróficas. Agora, falando ainda sobre o Rio de Janeiro, mãe acusada pela morte de professora, que era ex-namorada da filha adolescente, vai a júri popular no dia 6 de novembro. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime que aconteceu em agosto de 2023, no bairro de Senador Camará, na zona oeste do Rio, foi cometido por um motivo torpe. E um outro destaque, também sobre o Rio de Janeiro, professor sozinho não dá conta. Educadora diz que drama da educação em áreas de risco passa pela falta de suporte. Profissionais que atuam em regiões conflagradas do Rio convivem com medo da violência enquanto tentam manter as escolas de pé. E ainda sobre o Rio de Janeiro, temos aqui um destaque para o crime organizado, que a PRF apreende 815 quilos de cocaína que seguiam pela BR-040. Preso em flagrante, motorista afirmou ter pego a carga em Araras, lá em São Paulo, e disse que essa entrega seria feita na zona norte do Rio de Janeiro. Um outro destaque, Fafá de Belém critica a falta de representatividade do povo na COP30. Ela afirma que não há Amazônia sem nós. E sobre memória viva, Teatro Oficina inaugura acervo digital e físico com figurinos que contam a história do nosso país. Agora, temos aqui um destaque para cultura e entretenimento. Miguel Falabella e Fernanda Vasconcelos voltam às novelas em Três Graças. E sobre saúde e bem-estar, alergias a amendoim caíram drasticamente em crianças e a prevenção revertida oficialmente. Há muito tempo, os médicos recomendam que bebês evitem produtos como o amendoim. Mas em 2017, especialistas reverteram oficialmente essa recomendação e as alergias alimentares diminuíram drasticamente. E o outro assunto é sobre as dietas anti-inflamatórias do TikTok. Realmente funcionam? Embora a ideia de comer para reduzir a inflamação tenha um fundamento, a versão nas redes sociais corre o risco de se tornar desnecessariamente restritiva.
E também falando do sabor da memória, como a comida desperta emoções e também influencia a nossa saúde mental. E sobre o budismo, um monge uruguaio afirma o seguinte: esperanças são tóxicas porque o outro lado dessa moeda é um medo. Agora temos aqui um assunto sobre futebol internacional, que Vini Júnior explode ao ser substituído em clássico e ameaça deixar o Real Madrid. E sobre a negociação do Maracanã, lá no Rio de Janeiro, proposta de venda seria balão de ensaio em busca de capital eleitoral, mas a discussão está inaugurada. E empate com o Cruzeiro volta a isolar Palmeiras na liderança, mas tem um gosto de alívio para o Flamengo. Falando agora sobre negócios e finanças, ainda no site do Jornal Globo, desta segunda-feira, bolsas asiáticas fecham em forte alta com expectativas de acordo comercial entre Estados Unidos e China. E com nova negociação, Live Nation Brasil mira o sertanejo. Também temos aqui um outro assunto. O Brasil tende a ser líder em biocombustíveis, inclusive para aviação, afirmou o CEO da Airbus na América Latina. Diplomatas, gringos e divorciadas. Consultores se especializam em atender públicos específicos. E outro assunto agora nos destaques internacionais de hoje, desta manhã. A primeira é sobre a viagem pela Ásia que Trump encontra o imperador Naruhito ao desembarcar no Japão em uma viagem com foco em defesa e comércio. Agora sobre a primeira-dama da França, publicitário, professor e médium. Quem são as pessoas em julgamento por assédio online contra a primeira-dama? E sobre guerra, Rússia diz ter derrubado 193 drones ucranianos durante a noite. Netanyahu enfraquece Israel e compromete a integração regional, afirma o escritor israelense. Agora alguns outros assuntos que estão em destaque também. Do gelo da Antártida ao safari na África. Conheça as viagens de volta ao mundo dos milionários, que custa até 700 mil por 17 noites. E apesar dos avanços, o Brasil está entre os 8 países mais famintos da América do Sul, aponta o Índice Global da Fome. Esses dados divulgados em outubro mostram que, apesar dos avanços do nosso país, a Bolívia permanece como o país mais afetado pela fome na América do Sul. E um outro destaque em dia de forte calor, Intercolegial tem competições de natação com recordes e troféus em Nova Iguaçu. E na editoria de saúde, por que tocamos os nossos rostos 800 vezes por dia? E o que isso revela sobre os níveis de estresse? Um estudo descobriu que gestos inconscientes servem como um indicador de estresse mental durante um trabalho cognitivo intenso. Agora no Correio Brasiliense temos aqui uma matéria. Trump volta a elogiar Lula, dá um feliz aniversário, mas não garante ainda um acordo. Apesar de classificar a reunião com Lula como muito boa, Trump não garantiu um acordo entre os dois países. Trump afirmou o seguinte: vamos ver o que acontece. E ainda falando sobre esse encontro entre Lula e Trump, o presidente Lula diz que Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. O presidente Lula foi questionado se a condenação de Bolsonaro foi tratada na reunião que ele teve com o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. E ainda temos aqui um assunto que Lula se torna o primeiro presidente octogenário do nosso país. Falando sobre o judiciário, prazo para Bolsonaro apresentar recurso termina hoje. Além de Bolsonaro, outros 7 réus foram condenados em 11 de setembro. E sobre a CPMI,
do INSS. Ex-diretor do INSS depõe sobre desvio bilionário na Previdência. Alexandre Guimarães será ouvido nesta segunda por suspeita de ligação com esquema de desvio de dinheiro. Agora, sobre religião, temos aqui a seguinte matéria, que um astrônomo do Vaticano defende batismo de alienígenas. O padre jesuíta indiano Richard Anthony de Souza, novo diretor do Observatório do Vaticano, acredita que essa descoberta de vida inteligente exigiria reflexão e adaptação da teologia cristã. E na Irlanda, um padre surpreende ao cantar o Wonderwall durante casamento. Esse momento de descontração foi registrado pela cantora Rachel Griffin e viralizou nas redes sociais. Agora, falando sobre a política aqui na América do Sul, Milei conquista vitória surpreendente em eleições legislativas na Argentina. Após meses de incertezas, incluindo uma derrota nas eleições legislativas da província de Buenos Aires em 7 de setembro, escândalos de corrupção e também uma crise econômica que exigiu a ajuda de Donald Trump, o presidente da Argentina teve uma sólida vitória nas eleições nacionais de meio de mandato nesse último domingo. Sobre o Oriente Médio, tropas internacionais não vão querer impor a paz em Gaza, diz rei da Jordânia em entrevista à BBC. E o rei Abdullah da Jordânia disse em entrevista que a Jordânia e o Egito estão dispostos a treinar forças de segurança palestinas para manter a paz na região. Agora temos aqui uma matéria que falta de renda impede mulheres de romper ciclos de violência, de acordo com um estudo. Segundo a Universidade de Brasília, 61% das mulheres afirmam que essa dependência financeira impede a denúncia de agressões e 52,2% dessas vítimas têm renda de até 2 salários mínimos. E um outro destaque é na saúde, sobre o amor além do cuidado. Quando a admiração motiva a pessoa a mudar o curso da vida. Na segunda reportagem dessa série, uma experiência vivida no setor de hemodinâmica do Hospital de Base mudou a vida de Ieda Cristina Maciel. E aqui temos, por exemplo, que todas as terças-feiras Ieda e Joaquim caminham juntos pelo setor de hemodinâmica. Agora, um outro assunto é uma entrevista com o líder do WWF Brasil. Temos aqui um texto que diz que o financiamento climático é desigual. No caso, foi o que o líder afirmou. Juros altos e acesso limitado a recursos geram dívidas para o sul global. Especialistas avaliam para a dificuldade de os países fecharem compromissos financeiros na COP30 e também alerta para a lacuna de investimentos entre mitigação e adaptação. Agora, temos aqui um assunto sobre o direito do consumidor. Black Friday. Saiba como aproveitar as promoções com segurança. E fique atento aos cuidados na hora das compras para evitar golpes. Temos também um assunto que o Boletim Focus mostra a inflação próxima ao teto da meta pela primeira vez. O mercado indica IPCA de 4,56%, que é o valor próximo ao teto da meta definida pelo CMN, com variações discretas nas projeções para o câmbio e o PIB. E também temos um artigo em destaque, a COP da Verdade com comida de verdade. Ficou determinada a obrigação de incluir ao menos 30% da alimentação proveniente da agricultura familiar nas zonas oficiais, ou seja, os participantes da COP30 terão à disposição refeições mais saudáveis e diversas e não apenas o fast food.
E em São Paulo, um helicóptero com 2 pessoas cai em lago. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não houve incêndio. E também temos mais um assunto que bombeiros combatem incêndio em depósito e em veículo nesse domingo. Ocorrências foram no Lago Norte e no Gama e mobilizaram equipes de bombeiros na madrugada de ontem, domingo, dia 26 de outubro. E, felizmente, não houve vítimas. Agora, no Caderno de Cidades, o primeiro assunto é sobre o mercado de trabalho, que as agências oferecem vagas de R$ 5.000 para gerente comercial nesta segunda-feira. E letreiro de boas-vindas do Cruzeiro é destruído em um acidente de trânsito. A estrutura, que tem o nome da cidade, foi encontrada danificada na manhã de ontem, domingo. E no local há marcas de pneus visíveis na grama. Já um outro destaque sobre trânsito: em 8 meses, 68 motociclistas perderam a vida no trânsito no Distrito Federal. A quantidade de óbitos envolvendo motos nas vias do Distrito Federal neste ano ultrapassa o total registrado em 2023 e se aproxima dos números de 2024, com 74 mortes casos. Agora, temos aqui outro destaque. Um foragido suspeito de 2 tentativas de homicídio é preso. Esses casos aconteceram em 2020 e 2022. No primeiro, a vítima foi esfaqueada e no segundo, atingida com uma barra de ferro. Esse homem foi encontrado após uma denúncia anônima. Também temos um outro assunto no site do Correio, que a polícia identifica autor de ataque a motorista de aplicativo. O trabalhador Elias Alves foi esfaqueado na região do pescoço ao atender a corrida com destino ao Recanto das Emas. E Elias trabalhava como mestre de obras durante o dia. Na editoria de saúde, o Novembro Azul lembra do cuidado com a saúde masculina. Pesquisa aponta que somente 63% dos homens se dizem preocupados com a saúde. Um evento do Correio reunirá especialistas, profissionais e público interessado em prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. Agora, mudando de assunto, temos aqui outro destaque, que fotógrafos eternizam momentos de esportistas nos parques e ruas lá da capital. Profissionais unem paixão e renda extra, fortalecendo a fotografia esportiva. E Railson Ribeiro diz que encontrou no mundo das fotografias de corridas. Agora, sobre um caso de acidente doméstico, uma panela de pressão explode em casa lá em Braslândia. O fogão ficou parcialmente destruído. Felizmente, ninguém ficou ferido e não há informações sobre o que teria causado esta explosão. E sobre trânsito, a via W9, no Noroeste, será interditada para obras a partir desta segunda-feira. E aqui nós temos um caso de acidente. Um homem morreu esmagado enquanto trocava pneu de ônibus de cantora sertaneja. O veículo, que continha a logomarca da cantora de música sertaneja Alana Macedo, caiu sobre parte do corpo da vítima. E no caso, o homem morreu no acostamento da via. Agora, nos assuntos de política em destaque, aqui no Correio, temos aqui a primeira fala de Lula. Acordo vai ser mais rápido do que muita gente pensa. Em entrevista a jornalistas, o presidente brasileiro afirmou que em poucos dias teremos uma solução definitiva para tarifas americanas sobre produtos brasileiros. E o presidente também afirmou que Trump o garantiu que fará o acordo. E ainda sobre a repercussão desse tarifaço, políticos prevêem
fim da crise entre Brasil e Estados Unidos. Reunião entre Lula e Trump é bem recebida em Brasília. A oposição evita críticas e sai em defesa de Jair Bolsonaro e do filho 03. E flexibilização do tarifácio de Trump cria uma expectativa nos mercados. O clima mais amigável entre Lula e o presidente dos Estados Unidos deve gerar efeitos positivos na economia após essa reunião na Malásia. E os setores atingidos pelas sobretaxas esperam anúncios concretos. E sobre as eleições do próximo ano, os 14 nomes que sonham em ser senador por Minas Gerais, faltando um ano para as votações de 2026, o estado tem excesso de nomes para disputar 2 vagas na casa. E agora temos aqui uma entrevista em destaque que aconteceu ao podcast do Correio. O país falhou em seguir Comissão da Verdade, afirma escritor na entrevista. Rubens Valente lembra da série de violações contra os povos indígenas durante a ditadura militar. E ele foi o entrevistado do podcast do Correio Brasiliense. Já na Editoria Brasil, temos aqui um caso de um homem que foi deportado dos Estados Unidos e foi posteriormente encontrado após fuga de UPA em Minas Gerais. O Iago Queiroz conseguiu um telefone emprestado e entrou em contato com a família. Ele estava a 20 quilômetros de onde desapareceu, na região da Grande Belo Horizonte. Um outro destaque: o homem é preso com 720 pinos de cocaína num buraco do Peru. Suspeito, que tem 23 anos de idade, foi detido durante uma operação da Polícia Militar de Combate ao Tráfico e Homicídios, também em Belo Horizonte. E em Minas Gerais, um corpo de um homem com tornozeleira eletrônica encontrado carbonizado. A vítima, de 29 anos, já tinha passagens por violência doméstica e envolvimento com tráfico, segundo a ex-companheira. E atleta de esporte radical se enrosca em árvore e precisa de resgate. E apesar desse susto, o piloto de parapente não se machucou. Esse pouso acidental aconteceu no sul de Minas, na tarde do último sábado, dia 25 de outubro. Já nos assuntos internacionais, primeiro é para a França. Aqui diz que 10 pessoas são julgadas por assédio contra a primeira-dama. E a Venezuela denuncia provocação por exercícios militares dos Estados Unidos. E falando sobre os Estados Unidos, Donald Trump descarta a candidatura à vice-presidência em 2028. Essa medida foi sugerida por alguns dos apoiadores de Trump para contornar os limites de mandato e permanecer na Casa Branca. E furacão Melissa atinge a categoria máxima no Caribe. Pelo menos 4 pessoas morreram na última semana na passagem do furacão pelo Haiti e República Dominicana. Nos assuntos sobre ciência e saúde, estudo mostra quando a gordura rege o corpo. Esse estudo revela que o nutriente influencia a regulação do relógio biológico para sincronizá-lo à estação do ano. Dependendo do tipo e da quantidade também ingerida, o organismo recebe um sinal para armazenar ou gastar mais energia. Na área da astronomia, a quase lua da Terra escondida há décadas e que não está sozinha. Aqui diz que a Terra se move em torno do Sol com a companhia da Lua, formando uma bela visão no céu noturno. Porém, existem também pelo menos 8 quase-luas viajando conosco, e uma delas descoberta recentemente. E a história inspiradora da mulher que sobreviveu por 40 anos após receber um transplante de coração e pulmão.
Há 38 anos, a britânica Kate Mitchell passou por um transplante duplo de coração e pulmão, que melhorou imediatamente a sua condição de saúde. E hoje, ela é a pessoa que sobrevive por mais tempo com este tipo de transplante no Reino Unido. E aqui, por exemplo, temos a imagem de Kate. Nessa legenda afirma que antes do transplante, várias partes do corpo de Kate apresentavam coloração azul devido à falta de oxigênio no organismo. E sobre o meio ambiente, temos aqui esta matéria: o pequeno mamífero que pode guardar o segredo genético para a vida longa. Eles parecem, de acordo com o texto, linguiças com dentes, mas criaram um mecanismo de reparo de DNA que os livra de doenças como câncer, artrite e da degeneração do cérebro, que no caso é o rato toupeira pelado, que ele vive em redes de túneis e câmaras subterrâneas. Agora, falando sobre a economia, temos aqui sobre o mercado financeiro, que robô que virou milionário com criptomoedas. O chatbot Truth Terminal conseguiu arrecadar fundos milionários para financiar o seu próprio desenvolvimento. E agora, ele quer ser reconhecido como pessoa com direito à voz própria. Agora, temos aqui uma entrevista em destaque que aconteceu com o diretor do FMI. Ele afirma que meta fiscal deve ser perseguida até o fim. O representante do país no Fundo Monetário Internacional considera provinciano o debate doméstico sobre o desequilíbrio das contas brasileiras. Segundo ele, a pressão por corte de despesas não é prioridade, mas sim a expansão financiada dos gastos. E antes de darmos continuidade com os destaques do site do Correio Brasiliense desta segunda-feira, faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Dando continuidade aos destaques do site do Correio Brasiliense, temos aqui esta matéria que afirma que Gás do Povo demandará 1,3 bilhão de reais de investimentos de distribuidoras. Dados levam em conta um crescimento estimado do mercado em até 4% até março de 2026. Sobre esporte, saiba quanto João Fonseca vai ganhar com o título do ATP 500. E no futebol, Abel critica a arbitragem e acredita em noite mágica na Libertadores.
Temos também um assunto para o Brasileirão 2025, que Jardim detona arbitragem e cobra mudanças. E piloto sofre paradas cardíacas e fratura exposta após um acidente. Já na revista do Correio, temos aqui um assunto sobre fitness e nutrição. Conheça os benefícios de praticar o balé já na vida adulta. Sobre comportamento do Brasil para o mundo, as marcas conquistam o mercado internacional. Sobre a questão do câncer de mama, em alusão ao Outubro Rosa, histórias reais em quadrinhos de coragem contra o câncer de mama. E o arrependimento tardio, o preço pela busca pelos padrões de beleza. Na editoria de Educação em Carreira, estudantes em vulnerabilidade social embarcam rumo a Londres. E contratações temporárias ganham força com chegada do fim de ano. E os docentes fazem Enem dos professores em todo o país. E também sobre trabalho, confira os 12 programas de trainees com inscrições abertas. Agora, no Folha de São Paulo, na editoria de política, conselheiro derruba a decisão de colega do CNJ sobre disputa de terras na Bahia. Ulisses Rabaneda determinou que matrículas sejam bloqueadas e não canceladas, enquanto a briga na justiça não se resolve. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin critica a postura de Eduardo e Tarcísio em Tarifaço, um dia após a reunião entre Lula e Trump. O vice-presidente afirmou que não seria possível aplaudir o presidente dos Estados Unidos num momento desse. E plano de lançar Neguinho da Beija-Flor ao Senado no Rio abriu uma nova disputa no PT. Washington Quaquá defende ex-intérprete da Beija-Flor, mas encontra oposição por Benedita da Silva. E Ricardo Nunes diz que a MDB não deverá apoiar Lula em 2026. O partido está dividido entre apoiar candidatos ou lançar um nome próprio. E ainda na política, Lula, Trump e o combate a facções como o eixo central da política nas redes e da diplomacia. Após fala do brasileiro, menções sobre tráfico em grupos de WhatsApp superou o volume. Sobre julgamento de Bolsonaro e mobilização contra a PEC da blindagem. E falando sobre o governo Lula, aliados de Bolsonaro e de Lula modulam discursos e buscam narrativas próprias sobre Trump. Após elogio de americano, a ex e a atual presidente brasileiro, grupos adversários disputam versões. Deputado de São Paulo vira campeão de emenda para a pasta ambiental, turbinando o ONG de castração de pets. Bruno Ganem destina 16,7 milhões de reais a projeto de entidade do Rio e empresta sobrenome para as eleições. E Congresso destina mais emendas para castrar pets do que para o ambiente, inclusive na Amazônia. Das verbas de parlamentares para o Ministério Ambiental, 54% vão para esterilização de cães e gatos. Também temos um próximo assunto, que relator refaz conta e diz que impacto fiscal de licença paternidade caiu à metade. O deputado Pedro Campos afirma que a ministra Simone Tebet prometeu ajudar a achar compensações. Já no site do jornal Estado de São Paulo, temos aqui um destaque da matéria da The Economist. Como Milei obteve vitória esmagadora e novo mandato para reformular a Argentina. A vitória do partido do presidente argentino nas eleições legislativas significa que seu projeto econômico radical ganha um novo fôlego. E Milei contraria previsões, triunfa em eleições legislativas da Argentina e garante o futuro do governo. E Milei captura voto envergonhado e encontrará um Congresso mais amigável, diz analista. E Trump parabeniza Milei e diz que ele teve muita ajuda dos Estados Unidos em vitória na eleição
na Argentina. Agora, um outro destaque na editoria de política é sobre o encontro entre Trump e Lula na Malásia. Tivemos uma boa reunião. Vamos ver o que acontece, afirma Trump após reunião com Lula sobre tarifaço. O presidente americano faz o primeiro relato público após o encontro e uma nova rodada de negociações será feita provavelmente na próxima semana, com viagem de ministros brasileiros a Washington. E negociações sobre tarifas devem se aprofundar e incluir terras raras, agro e data centers, afirma Geraldo Alckmin. E sobre esse encontro entre Lula e Trump, como foi a repercussão no Congresso, base aliada e oposição? E Trump descarta a candidatura à vice-presidência dos Estados Unidos em 2028. Já na sessão de opinião do Estado de São Paulo desta segunda, temos o primeiro texto sobre o poderoso Alcolumbre. Distribuindo emendas e cobrando para tirar o governo das cordas, o senador compreendeu o significado do poder. Já o próximo texto de opinião, novos personagens da novela de Angra 3. Irmãos Batista ampliam a presença no setor elétrico e tornam-se sócios do governo num negócio controvertido. E Lula dobra a aposta no embate. Após ser derrotado na MP dos impostos, o governo reempacota propostas para enquadrar a oposição e o Centrão. Já no Supremo Tribunal Federal, temos aqui um destaque para a Rádio Justiça, que o Tribunal de Justiça de Maranhão condena a Microsoft a indenizar cliente que perdeu acesso ao e-mail. E ainda na programação de hoje na rádio, uma entrevista sobre o direito de defesa garantido pela Constituição Federal. E julgamento sobre nepotismo é destaque no Supremo na semana. Também temos aqui que o Supremo define regras para a cobrança do ICMS de FAO a consumidor final não contribuinte. Decisão com repercussão geral esclarece a partir de quando imposto pode ser cobrado e servirá de referência para todos os tribunais do país. Ministro Edson Fachin propõe criação de rede latino-americana em defesa do Estado Democrático de Direito. Essa proposta foi apresentada pelo presidente do Supremo no encerramento do 30º Encontro de Tribunais, Cortes e Câmaras Constitucionais da América Latina e do Caribe. Agora, um próximo destaque no Judiciário. O governador da Bahia questiona a norma federal sobre a estrutura das polícias militares e dos bombeiros. Jerônimo Rodrigues alega que a Lei Orgânica Nacional invade a competência dos estados para organizar os quadros das polícias militares. E o Supremo realiza hoje uma audiência pública sobre direitos autorais na era digital. O tribunal vai ouvir representantes de artistas, gravadoras e especialistas sobre direitos autorais e também adaptação de contratos à era do streaming. E regime de recuperação judicial de empresas privadas não se aplica a empresas públicas, decide o Supremo. Para o tribunal, o interesse coletivo das empresas públicas impede sua submissão ao procedimento falimentar das empresas privadas. E o Supremo afasta critério do CNJ de promoção na magistratura baseado em índice de conciliações. O entendimento é de que critério depende da vontade das partes e não da capacidade de trabalho do juiz. E ainda, julgamento sobre nomeação de parentes para cargos políticos será retomado na próxima quarta-feira, dia 29 de outubro. E caso concreto envolve a lei do município de Tupã, que admite nomeação de parentes para secretário municipal. Agora, sobre saúde,
cura de câncer de próstata pode chegar a até 98%. Estimativa é de especialista da Sociedade Brasileira de Urologia. Na editoria de cultura, Caminhos da Reportagem homenageia os 90 anos de Maurício de Souza. Já na economia, beneficiários com NIS Final 5 recebem auxílio gás. E Mauro Souza afirma que Maurício de Souza é meu pai e também o pai do Brasil. Isso porque Maurício de Souza completa 90 anos de idade e é homenageado com cinebiografia. No internacional, partido de Milei vence eleições na Argentina com ampla maioria. Inscrições para prêmio da Fundação BB estão abertas até 1º de dezembro. E por último, sobre esportes, líder Palmeiras empata e termina a rodada a 1 ponto à frente do Flamengo. Alviverde não sai do zero com o Cruzeiro, que também sonha com esse título. E esses foram os principais destaques dos sites dos jornais aqui do nosso país. Quero agradecer a você pela sua companhia e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.